os profissionais liberais, de um modo geral, devem proceder para a montagem da sua carteira de aposentadoria? Lembrando que, no passado, era muito comum, quando o mundo ainda possuía papéis, aí a pessoa tinha aquela ideia, né? Ó, pega lá o cadezinho, recolhe, está tudo bem. Como é que funciona hoje em dia, doutora Fernanda? Sim, na verdade ele é feito praticamente ele ainda da mesma forma. Pode ser feito, a maioria deles, né, é feito via carnê, porque um profissional liberal, ele é o contribuinte individual. Ele próprio é o responsável pelo pagamento da sua contribuição, assim como aquele que é o facultativo, que é aquela pessoa que não trabalha, mas vai realizar o pagamento para ter direito a garantir ali algum benefício no futuro. E o profissional liberal, era chamado de autônomo, hoje é a nomenclatura correta, o contribuinte individual, ele procede assim da mesma forma. O interessante nos casos dele é que, assim, o profissional liberal, o recolhimento dele vai ser em cima daquilo que ele recebe. Então, ele recebe X reais, ele vai fazer a contribuição sobre aquele valor. Porém, ele também pode fazer um planejamento para verificar se compensa aumentar ou não o valor dessa contribuição para obter ali um melhor benefício. Então, ali ele pode ir simulando as variações para obter um benefício mais almejado. E vou trazer aqui, por exemplo, algumas colocações. Acontece muito, por exemplo, MEI. Uma pessoa que ela recolhe como MEI. Vai lá, está fazendo o pagamento, porém, o MEI ele vai dar direito só à aposentadoria por idade e no valor de um salário mínimo. Então, quando a gente está falando de algum tipo de benefício e contribuição, tem que olhar também o que pode ser feito e a forma com que está sendo feita. Porque o MEI ele vai garantir, sim, a aposentadoria, mas sempre no valor de um salário mínimo, no valor de um salário mínimo e só a aposentadoria por idade. Por quê? Porque é comum, às vezes, as pessoas pagam um período MEI. Então, elas prestam algum serviço, tem uma prestação de serviço, e através daquela prestação de serviço, ela recolhe como MEI. Sem problema nenhum, isso vai entrar, vai validar para a aposentadoria. Mas a aposentadoria que vai ter direito seria esse tipo de aposentadoria, só de um salário mínimo e só por idade. A pessoa, agora imagine um caso de um contribuinte que sempre teve contribuições mais altas e que não quer se aposentar dessa forma. Pode também, isso não vai ser um empecilho. Porém, naquele período em que a contribuição foi menor, porque o MEI ele vai recolher por 5%. Ou também tem uma contribuição em que a alíquota de contribuição é 11%. É o recolhimento no plano simplificado, que também vai gerar o direito apenas à aposentadoria por idade e no valor do salário mínimo. Em qualquer desses casos em que o recolhimento é 5% ou 11%, não 20%, que é o recolhimento padrão, normal, que dá direito a todos os benefícios, a todas as modalidades de aposentadoria, e com valores acima de um salário mínimo, se a pessoa pagou com essas alíquotas menores, ela, para poder utilizar esse período, assim, utilizar não, né? Para ela poder ter um valor maior do que esse de um salário mínimo, ela tem que pagar a complementação dos 15%, se foi 5%, sim, ou dos 9%, se foi 11%, no período respectivo que utilizou. Então, essa é uma das observações. E também, quando a gente está falando ali de contribuinte individual, período especial, que existe a possibilidade de reconhecimento de período especial até 2019, quando o próprio contribuinte, o autônomo, como que funciona isso? Ele também pode ter direito a essa comprovação, só que é ele que tem que providenciar os documentos necessários. Então, é ele que vai ter que contratar um engenheiro de segurança para fazer o PPP e também o LTCAT. Aí a responsabilidade não é da empresa, vai fornecer os documentos, mas é ele próprio que tem que fazer isso, na verdade, contratando um responsável legal que pode emitir esses documentos, que é o engenheiro de segurança. Então, tem aqui algumas diferenças. Todos têm direito, mas quando a gente está falando de contribuinte individual, para período especial, ele vai ter que correr atrás, providenciar
contratar, ele vai ser o responsável por contratar um engenheiro para providenciar esses documentos. No caso do trabalhador comum, ele solicita a empresa que fornece, porque é a empresa que detém esses documentos. E as contribuições para as pessoas ficarem um pouco atentas com a alíquota que elas contribuem. Como eu disse, não tem nenhum problema se pagar com um valor menor, sabendo desde que a pessoa queira que eu vou me aposentar de fato por idade no valor de salário mínimo. Tudo bem. Então, ela até pode verificar as possibilidades dela poder diminuir. Por exemplo, ela estiver pagando uma alíquota de 20%. Aquela pessoa está pagando 20% de um salário mínimo. Vou inventar um exemplo. A pessoa está pagando 20% de um salário mínimo, só que ela vai se aposentar por idade, porque a regra mais perto dela vai ser a por idade, ela sempre contribui pelo salário mínimo, então não faz sentido ela pagar 20%. Ela poderia diminuir para 11%, já que ela vai receber um salário mínimo e vai se aposentar por idade. Então, observar um pouco se a forma em que a pessoa está contribuindo vai gerar para essa pessoa, a melhor aposentadoria. Tanto no sentido de mais benéfica, melhor valor, quanto de não perder dinheiro, de não pagar algo que não precisa, porque ela não vai utilizar aquela possibilidade. Tá, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Dentro desse raciocínio, existem algumas categorias que apresentam imensas oscilações de rendimento. Por exemplo, um vendedor autônomo. Um mês ele vende muito bem, aí ele passa 2 meses vendendo não tão bem. Advogado, entendo que seja assim também. Às vezes pega uma causa, mas demora, como sempre. Demora para esclarecer, demora para os honorários chegarem. Então, existem oscilações de mês a mês. A senhora recomenda que essas pessoas se balizem em termos de contribuição pela média que elas recebem ou nos meses que elas ganham um pouco mais, elas devem recolher mais também? Isso ajuda ou não tem interferência, doutor? Na verdade, o valor correto seria 20% do que ela recebeu. Então, a pessoa recebeu X, 20% daquilo que ela recebeu. Só que lembrando que a pessoa pode aumentar. Então, ela pode, nada impede que se essa pessoa recebeu menos naquela vez, ela pode fazer uma contribuição maior, uma contribuição sobre o teto, enfim, para ela ter um aumento melhor da aposentadoria. Nos meses que ela não recebeu, ela não tem a obrigação legal de pagar. Mas, quanto menos o valor for pago e menos tempo tiver, isso vai impactar diretamente no cálculo da aposentadoria dela. Obrigação, a pessoa tem de pagar quando ela efetivou o trabalho. Aí ela é contribuinte obrigatória. Agora, se não teve trabalho, ela não tem essa obrigação legal. Ela pode pagar por conta própria, por conta do melhor benefício e cálculo de aposentadoria. Eu não faria uma média, eu faria... normalmente a gente coloca assim, 1, 2, 3, 4, 5 e 5 salários mínimos ou o teto. A gente se baseia um pouco pelo parâmetro do teto, para a pessoa escolher aquilo com do valor da melhor aposentadoria. Só que essa contribuição de valores para contribuir, isso cai também na parte do planejamento previdenciário, que vai chegar ali num valor, num denominador de quanto compensa essa pessoa continuar pagando ou aumentando o valor das contribuições, se isso de fato vai gerar para ela um melhor valor de benefício, um melhor valor de aposentadoria ali no futuro. Eu pergunto isso porque nos meses em que essa variação salarial acontece para menor, evidentemente que isso interfere no orçamento dessas pessoas, né, doutor? Ou seja, falta dinheiro para complementar, né? Então, imagina que essa pessoa já possui o tempo mínimo e as contribuições, ela já tem aquele tempo mínimo e as contribuições, que existe na lei, agora existe uma possibilidade de descartar tantas contribuições, que chama regra do descarte automático, que pode descartar a quantidade de contribuições necessárias desde que a pessoa já tenha o tempo mínimo de contribuição exigido pela lei. Então, se ela estiver acima do tempo necessário, do tempo mínimo, ela pode descartar quantidade X de contribuições. Aí se fazem vários cálculos para verificar se compensa descartar 1, 2, 10, enfim. Se compensa ou se não compensa. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que, por exemplo, se eu trouxer um cálculo em que a pessoa está contribuindo pelo teto, enfim, está com uma contribuição boa, mas ela já vai receber o mesmo valor do benefício dela, porque ela já tem as contribuições necessárias, e aquilo lá seria uma parte do descarte,
ela até poderia não contribuir nesse exemplo, não sei, depende do caso específico, de cada cálculo específico. Então, a gente sempre cai ali, voltando para a parte do cálculo, que vai traçar, de fato, com efetividade, um denominador, o melhor valor do benefício para a pessoa. Que ela pode... E nisso aqui a gente, lembrando que o tema, a gente está falando aqui do contribuinte individual, porque se for o empregado, o trabalhador, o patrão vai descontar do salário dele, então ele não tem essa autonomia para poder decidir ali o que ele faz ou não. Mas do meu ponto de vista, o que eu vejo que muitas pessoas elas acabam pagando é o MEI, e muitas não sabem, ou elas fazem essa opção do plano simplificado, que é para lembrar, que é o plano simplificado, que é aquela recolhimento de 11%. Só que elas não sabem que isso exclui vários direitos. E que elas só podem se aposentar por tempo, ou por idade, ou com o valor de um salário mínimo. E que pode sim, mas desde que haja complementação. E aí, dependendo da pessoa, ela pagou muito tempo dessa forma. E aí, para fazer essa complementação, vai dar um valor mais significativo. Às vezes a pessoa não quer utilizar uma outra modalidade por conta dessa complementação. Então, quando a gente está falando de aposentadoria, é sempre interessante a pessoa saber as regras do jogo, saber o que ela está fazendo, saber a melhor forma para ela, tendo essa consciência, não, de fato, eu escolhi esse benefício, eu escolhi contribuir dessa forma, desse jeito, e está tudo bem. Ou não, eu gostaria que fosse de outra forma, dá para fazer algo ou não dá. Contribuinte individual, ele vai cair nisso, na contribuição, na alíquota de contribuição, nas formas de prova, dali quando a gente está falando de período especial, que eu falei, de contratar um engenheiro de segurança, e também existem alguns casos específicos, aí não é um planejamento, mas assim, algumas peculiaridades quando a gente fala de contribuinte individual. De reconhecimento de período especial, por exemplo, não estou falando da forma de gerar o documento, mas de reconhecer se vai gerar o direito ou não, que em alguns casos tem aí divergência, se vai reconhecer para o contribuinte individual, se não vai, e divergência entre onde? Entre o posicionamento do INSS, via administrativa e via judicial. Mas sempre está existindo ali uma saída. Mas são algumas observações quando a gente fala de contribuinte individual que a gente vai olhando, ficando atento. Perfeito. Bom, eu diria o seguinte, doutora, quando a gente não se sente muito bem, você tem duas saídas, né? Ou você procura uma farmácia ou procura um médico, né? O médico é mais recomendável, porque o médico vai deixar a gente mais seguro em torno daquilo que a gente quer. Mais uma vez, doutora, então, no caso, né, de aposentadoria, procure alguém que entenda realmente, procure um especialista ou uma especialista, como é o caso da doutora Fernanda Miniti. Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez, tenha uma ótima sequência de semana, mais uma vez, obrigado. Obrigada, eu que agradeço, ótima sequência de programa. Todo mundo fica com Deus até a semana que vem.